Olá, amigo da São Felipe FM, vocês também que nos acompanham por meio do blog JC Radialista. Estamos aqui com o agrônomo André, visitando aqui, né, a localidade da barragem, com o principal intuito, né, ver aqui uma área que realmente seja propícia para a implantação do viveiro, né, que já vem esse projeto desde o ano passado, na possibilidade de estar buscando aí o reflorestamento, não só aqui da barragem, mas também das matas ciliar aqui, que abastece essa área aqui da barragem. Vamos aqui ouvir o bom dia também do André, ele vai falar um pouquinho a respeito desse assunto. Bom dia, André. Bom dia, JC. Bom dia, ouvintes da Rádio São Felipe FM. Como você falou, a gente desde 2013, o início de 2013, né, um dos desafios nossos foi iniciar ou produzir um projeto que possibilitasse a gente ter condições de minimamente reproduzir mudas que pudessem estar atendendo demandas daqueles produtores e daquelas condições em que há necessidade de recuperação de nascentes, de margens de rios, de mata ciliar, né, e até mesmo de áreas de reserva legal, de propriedades, né. A gente trabalhou nesse projeto, saiu o projeto do Viveiro Municipal de Mudas, só que por dificuldade de conseguir recurso e área para poder implantar esse viveiro, né, ele acabou ficando aqui arquivado. Mas a gente agora, com essa iniciativa, né, que possivelmente possa surgir, a gente pode ser que tenha condição de retomar aquela proposta. Eu acredito que não nas mesmas condições, né, um viveiro permanente, mas a gente poderia estar trabalhando a possibilidade de um viveiro temporário. Eu acredito que essa área aqui que a gente visitou agora, né, teria condições para a gente montar uma estrutura simples e iniciar um trabalho nesse sentido. E a própria margem, né, do rio e da barragem que abastece a comunidade pode ser um pontapé inicial para a gente começar um trabalho dessa natureza. É lógico que não vai ser um trabalho, que não é um trabalho que a gente vai dizer, vai ser uma coisa que vai começar hoje, amanhã já está pronto. Trabalho, quem bem sabe, é trabalho de recuperação, trabalho de reflorestamento. É algo que você começa agora, daqui a 10, 15, 20 e até 30 anos ou mais é que vai se ver o resultado. Então não é uma coisa que vai impactar resultados rápidos, mas é uma coisa que vai garantir a sobrevivência, que vai garantir a melhoria das condições de vida das pessoas ao longo do tempo, né? Vai melhorar a qualidade de vida das pessoas ao longo do tempo. E sem sombra de dúvida precisa com urgência uma iniciativa, por mais simples que seja, que possibilite uma ação educativa, tanto com os moradores que moram próximo aqui, que não tem outro lugar para morar, mas que estão próximos da barragem, precisam das suas casas, precisam estar aqui, como também da própria manutenção, restauração, limpeza da água que nós utilizamos, que fica aqui represada nessa barragem. Então é um trabalho que ele vai ter que envolver, né? Por mais que seja uma proposta de construção de um viveiro, mas ele tem que envolver, atrelado a isso, um projeto de educação, aí educação ambiental e também um projeto que possibilite também uma interação população próxima, como também com os agentes, os profissionais que vão estar envolvidos nessa multiplicação de mudas e tal. Não é um trabalho simples, é um trabalho complexo, mas também pode ser um trabalho a baixo custo, porque ao invés de montar um viveiro permanente, montaria um viveiro temporário, né? Envolveria profissionais não só da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de São Felipe, mas também envolver profissionais da própria Embasa. A Embasa tem condição e eu acho que é uma empresa que pode também estar nos dando suporte nesse sentido. Além disso, também as organizações sociais. Você vê as associações ambientais que no município ou próximo do município possa ter, né? As universidades, escolas do município, escolas estaduais, né? Tem condição da gente envolver um trabalho que possibilite trabalhar a consciência ambiental das pessoas, né, para além dessa proposta. É algo, como eu tinha falado antes, não é algo que os resultados aparecem amanhã ou depois. É algo que o resultado aparece 10, 15, 20 anos depois, quando as árvores começam a crescer, como a vegetação começa a expressar a mudança da configuração da paisagem.
né? Uma árvore que é plantada aqui, outra que é plantada amanhã, né? E aí isso vai mudando e configurando uma realidade diferente, que no passado foi da seguinte forma: foi uma árvore que foi tirada hoje, outra árvore que foi tirada amanhã, dezenas tiradas no outro dia. E aí a gente vê, por exemplo, né, como é que fica a margem de um rio como esse, que é histórico no município, né, totalmente degradado, né? E você vê que não há vegetação de proteção ciliar de forma alguma. Então, pela largura do rio, aproximadamente 50 a 60 metros de distância da margem, eu acredito que até mais um pouco, é de proteção, é área de preservação permanente. Margem de rio tá lá na lei, é proteção permanente. Então a gente precisa estar tomando iniciativa, fazendo algo nesse sentido. Por mais simples que seja, eu acho que essa é uma iniciativa que, se envolvendo os parceiros certos e a comunidade abraçando a ideia, tem condição de dar certo. Pelo que você pode observar da área aqui, né? Tem condições de se implantar aqui, né, ao entorno desse reservatório aqui da barragem, inicialmente se viveram, André? Eu acredito que sim. A água é de qualidade, né? Como ela vai ser utilizada só para como viveiro, aí no caso mudaria, não seria um viveiro permanente, um viveiro temporário, montaria uma estrutura temporária. Essa estrutura possibilitaria condições mínimas para multiplicação de mudas de espécies nativas daqui da região, né? Espécies que compõem a vegetação da Mata Atlântica, para estar contribuindo nesse processo. Então essas espécies multiplicariam e a gente poderia, em parceria com a Embasa, estar iniciando um trabalho de recuperação, de reconstituição da margem desse rio. Agora é lógico que, por exemplo, você observa que de um lado da barragem tem a questão da população aqui e tal, que às vezes as pessoas comentam como o principal problema. Mas se você for analisar o lado em que a população está instalada, existe minimamente uma vegetação que se conduz naturalmente, porque é uma área que parece que é uma área que não foi mexida e tal, apesar de ter os caminhos internos, tem lixo, tem aquela coisa toda próxima, mas é uma área que, se você verificar, há uma vegetação que, por mais extensa que seja o comprimento em relação à área de preservação, mas que tem aqui uma vegetação que está se constituindo. Mas do outro lado, por exemplo, que pertence a proprietários, que está ligado à margem da barragem e do rio, você vê que a vegetação é muito rala. Então a cultura de que para plantar pastagem, e o fazendeiro desmata até praticamente dentro do rio. Então você vê que também há um desafio muito grande trabalhar a consciência dos proprietários de área que estão próximo à margem do rio. Isso não é uma coisa que é a prefeitura que tem que fazer, que é a Embasa que tem que fazer. Isso é uma coisa que todos nós temos que estar constantemente fazendo. A imprensa tem seu papel importante. Eu acho que o trabalho que vocês vêm fazendo é fantástico, é um trabalho que vem mobilizando, vem fomentando essa necessidade. Eu acho que isso é um trabalho que merece não só aplauso, mas também reconhecimento. O poder público tem que cumprir o seu papel, tem que possibilitar condições que garantam essa mobilização, que ajude nesse processo de educação. A sociedade civil como um todo, nas suas formas organizadas, tem um papel fundamental para poder mobilizar, para poder conscientizar. E os órgãos de fiscalização nem se falam nisso. Você vê, por exemplo, as propriedades próximas, né, que, sem sombra de dúvida, agora dos próximos períodos vai estar entrando em vigor, na verdade já existe a lei, né, de que todas as propriedades elas terão que ter seu cadastro ambiental. E esse cadastro que ela vai ter vai possibilitar monitoramento e controle direto da Secretaria de Meio Ambiente, do Instituto de Meio Ambiente, diretamente à propriedade. Tipo, a desmatamento, a margem de um rio não foi reflorestado, automaticamente o fiscal não vai precisar vir aqui. Lá ele já vai ter condição de autuar o proprietário que não tiver com a sua área recuperada. Recentemente eu fui visitar uma área de um produtor aqui, que ele recebeu uma multa notificação há 10 anos atrás. Quando foi agora, a pessoa que tinha esquecido e tal, quando foi agora, veio a cobrança da multa e a notificação de que ele tinha um prazo para poder fazer a reconstituição daquela mata, e que, se ele não fizesse esse trabalho, ele iria receber punições acerca disso. Então ele teve que, mesmo que se passou esse tempo, o processo voltou e ele está tendo que se virar nos 30 para fazer esse trabalho. Então,
queira ou não queira, o mal que a gente faz ao ambiente, a degradação que a gente promove, a gente depois vai responder por isso. E se a gente tem uma consciência antes de responder, melhor é. Então, imagine você se os donos de propriedade nos ajudam também nesse processo, facilita a entrada e também abraça a causa da necessidade de fazer, de estar plantando mudas próximo, de cuidar dessas mudas dentro da sua propriedade, próximo ao rio, próximas às nascentes, né? Isso seria fantástico, né? Agradecer aqui ao André pela sua participação também conosco, né? E deixar aqui o microfone à disposição dele. Algo mais que acrescentar, André? Agradeço pela oportunidade mais uma vez, né? É sempre um prazer estar conversando com os ouvintes da São Felipe FM, com o JC Radialista. Lembrando que o que a gente está falando aqui é uma proposta, é uma possibilidade que a gente vai analisar a viabilidade, vai conversar com os parceiros, a Embasa, vamos conversar com secretária municipal de Agricultura e Meio Ambiente, o prefeito, ver como é que a gente pode estar de forma concreta vendo condições de viabilizar uma iniciativa dessa. Lembrando, né, que não tem necessidade de ser algo grande, mas pelo menos uma condição, uma estrutura mínima que possibilite multiplicação de mudas acompanhado de um trabalho, um projeto de educação ambiental. Eu acho que isso seria formidável, ajudaria bastante e já seria um pontapé inicial, que às vezes são projetos grandiosos, que são estruturados, que são elaborados, mas as grandes transformações eu acredito que vêm a partir de iniciativas simples e principalmente com o envolvimento da população. Muito obrigado pela oportunidade.